Olá, seja muito bem-vindo a esta aula gratuita sobre foco e concentração. Eu sou o Elton Luiz, provavelmente você já me conhece. Tenho estudado o tema há mais de uma década, porque é algo que me interessa muito desde que eu estava no colégio e tenho recebido inúmeras mensagens de seguidores, de alunos, de amigos, de colegas de trabalho dizendo que tem dificuldade de se concentrar, de se manter focado nas coisas, de se manter focado em uma tarefa, em uma leitura, em um trabalho, de estar com a família, não se distrair, de estar com os amigos e não estar pensando nos boletos e nas outras coisas e nos problemas e por aí vai. Então, pensando nisso, eu preparei esta aula gratuita, onde eu vou te apresentar 6 pontos, esses 6 pontos que estão aqui na minha cola ao meu lado, que você não consegue ver na tela. Esses 6 pontos são pontos imediatos e que vão trazer uma solução prática para você testar hoje mesmo. A ideia é que você teste o que eu vou te ensinar nessa aula. Você não precisa acreditar em mim, você pode testar na tua própria vida. E testando você vai descobrir se funciona. Provavelmente você vai ver que funciona, porque isso funciona para mim, isso funciona para várias pessoas com quem eu já testei, pessoas para quem eu dou consultoria, pessoas para quem eu dou mentoria, alunos, mas isso vale para pessoas que vêm muito antes de mim, pensadores mais inteligentes do que eu, pessoas que estudaram ainda mais do que eu esse assunto, porque eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Isso eu aprendi em livros, isso eu aprendi com professores, isso eu aprendi com mestres, e eu descobri, depois testando, que o que eles diziam é verdade. Então o que eu vou te passar aqui é algo que funciona. Portanto, teste, certo? Então veja, primeiro de tudo é importante a gente entender, antes de entrar nesses 6 aspectos, é importante entendermos a real gravidade de não sermos capazes de nos concentrar nas coisas. Né? Talvez você já tenha percebido que eu queria ler um livro, né? Eu queria passar 10 minutos lendo um livro e eu não consigo sequer isso. E tenha sido isso que tenha te feito chegar até aqui. Talvez você tenha percebido que você tem que fazer algumas coisas no trabalho e essas tarefas do trabalho estão sempre sendo interrompidas por outras pessoas, por notificações do teu celular, pelos e-mails que aparecem no teu computador, pelas 237 abas que você deixa abertas no Google Chrome. Talvez você tenha percebido que você está lá com tua mulher, com teu marido, com teu filho, com tua filha, e você não consegue prestar atenção no que eles estão dizendo. Sabe quando você senta na mesa do restaurante para conversar com um amigo, ele começa a falar, logo você está mexendo no celular, já não ouviu mais o que ele disse, e aí ele pergunta, e aí, o que eu disse? Conta aí pra mim, e você, nem sei, né? Tua mulher briga com você, teu marido briga com você, porque você não está prestando atenção no que ele está dizendo, teu filho briga com você, tua filha. Então, existem inúmeras situações na nossa vida que são prejudicadas pela nossa concentração. Não só situações na nossa vida são prejudicadas, como uma série de estudos e pesquisas e de pessoas que observam a realidade. E quando eu falo estudos e pesquisas, eu não vou citar fonte nenhuma aqui, você pode procurar em livros, tá? Tem um livro chamado Indistraível, tem bastante estudos. Tem um livro chamado Trabalho Focado, tem bastantes estudos também. Mas séries de estudos, de testes feitos, de observações feitas, mostram que algumas das principais habilidades, uma maioria delas que são acessíveis para nós, que dão dinheiro, que se remuneram no mundo, elas exigem capacidade de se concentrar. Exigem que você consiga se manter focado numa atividade. Então, essas atividades exigem a habilidade da concentração, habilidade que é cada vez mais escassa no mundo. Ou seja, não só habilidades, ou não só trabalhos, tarefas que dão muito dinheiro, que dão mais dinheiro, exigem a tua capacidade de se concentrar, como a tua concorrência, as pessoas que disputam essas vagas com você, está cada dia mais distraível, mais distraída. Isso quer dizer que se você desenvolve a habilidade de focar, de se concentrar numa tarefa, você aumenta a tua capacidade de ganhar dinheiro, de se destacar profissionalmente, de crescer na tua carreira, de conquistar a tua vaga num concurso, de levar a tua empresa para frente, de ser promovido e por aí vai. Então, é uma habilidade extremamente importante, uma das mais importantes que existem hoje no século XXI, um século onde cada vez mais as pessoas estão distraídas. Então, meu amigo,
minha amiga, se você está aqui assistindo essa aula, grave com muita clareza aí. Você precisa ter como objetivo primário na tua vida hoje melhorar a tua concentração, melhorar o teu foco. Fazendo isso, você vai se desenvolver pessoalmente e vai conseguir crescer na sua carreira e escalar seus resultados, tá? Então vamos lá. 6 pontos que eu separei aqui são 6 pontos práticos para você testar hoje mesmo. O primeiro deles é um teste que foi feito e que mostrou que quando você tenta não pensar em uma coisa, você pensa ainda mais nela. Quer ver como é verdade isso daqui? Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa e você vai obedecer ao meu comando, tá? Não pense em um urso panda. Não pense em um urso panda. Cara, para de pensar nesse urso panda aí. Não pensa nesse urso panda. Provavelmente você está pensando no urso panda. Você está com ele na tua cabeça agora. Provavelmente você visualizou um urso panda na tua imagem, na tua cabeça. Você viu ele em algum lugar na tua cabeça, talvez entre numa florestinha, num lugar, você viu um urso panda. O que é isso? Isso aqui é uma ironia da vida. Quando você está com uma distração na tua cabeça, tentar não pensar nela é a pior coisa que você pode fazer. Então, quando você se pega distraído com algo, tô aqui trabalhando e lembrei da minha ex que terminou comigo, Elton. Lembrei do meu ex que me falou aquelas besteiras. Tô aqui trabalhando, lembrei daquele boleto que eu tenho para pagar, meu Deus do céu, aquele boleto. Lembrei da minha conta que tá no negativo e agora não consigo mais parar de pensar nisso. Quando você se pegar distraído, em vez de você dizer, não pense na distração, não pensa nisso, não pensa na ex, não pensa no boleto, não pensa nisso, o que você vai fazer é, você vai, primeiro, pega um lápis, uma caneta, você vai anotar este pensamento num papel. Tô pensando na minha ex. Pô, anota lá, velho. Pensar na minha ex. Tô pensando no boleto, anota lá. Os boletos desse mês. Anota. E o que você vai fazer com esse papel? Você vai dobrar esse papel. Você vai deixar na mesa do teu lado. O que é isso? É você dizendo para você mesmo o seguinte, olha, tá, beleza, eu tenho essa preocupação, eu entendo que ela existe e eu vou pensar nela, eu vou me preocupar com isso. Daqui a pouco. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E pronto. E não vai mais pensar naquilo. Você vai entender, tá no papel. Na hora de pensar nisso, eu pego o papel. Daqui a pouco eu pego o papel e lembro dos meus boletos. Daqui a pouco eu pego o papel e lembro da minha ex. Então, esse exercício parece meio bobo, mas ele é extremamente eficaz. Então esse é o primeiro passo, você anotar no papel e deixar de lado. O segundo passo é retornar imediatamente para o que você estava fazendo ou se ocupar com qualquer outra coisa. Tô aqui tentando trabalhar, de repente tô pensando no boleto. Então peraí, vou levantar, vou lá no banheiro, fazer um xixi e vou pegar uma xícara de café. Eu mudo, eu altero o foco, a coisa que eu tô fazendo, para eu me ocupar, para eu mudar o meu pensamento de lugar e daí eu volto pro meu trabalho. Com um papelzinho aqui do lado, sabendo que em outro momento eu vou pegar esse papelzinho para ler e pensar naquilo de novo, tá? Essa atividade é muito simples, teste ela, você vai ver que ela funciona, tá? A segunda atividade é uma atividade que tem a ver com começar o foco. Eu tô meio gripado, então você pode ver que eu vou estar coçando meu nariz algumas vezes, tá? Então, fazer o quê? Paciência, né? Mas vamos lá, essa aula é mais importante do que minha gripe. Existe uma atividade, existe uma parte do foco que é você iniciar o foco. Então, começar uma tarefa e começar o foco. Ou seja, pega um livro para ler. Tô com um livro aqui. Pega um livro para ler. Abro o livro. Quando eu abro o livro, começo a ler. Esses primeiros segundos, a maioria de nós já se distrai. Você já começa a pensar em outras coisas, já lembra de não sei do que, já olha, vai querer olhar teu celular. Esse primeiro momento é o início do foco. E existe uma coisa que acontece conosco, que é perceber que eu tenho muita dificuldade de começar a me concentrar. Então o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai usar o que eu chamo de a regra dos 10 minutos. Qual que é a regra dos 10 minutos? É o seguinte, eu vou ler esse livro só por 10 minutos. Eu vou tentar ler por 10 minutos. Se depois de 10 minutos eu ainda estiver distraído, pensando em outras coisas, eu paro. Tá? Então, essa regra é extremamente eficaz por 2 motivos. Primeiro, muitas vezes esses primeiros minutos de distração, eles passam, eles acabam. Então você vai ver que se você se esforça para se manter nesses primeiros 10 minutos,
você vai ver que eles passam rápido e logo você já nem está mais percebendo que passaram 10 minutos, passaram 20, 30, você conseguiu se concentrar na tarefa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você durante esses 10 minutos não conseguiu se concentrar, para e vai fazer outra coisa. Então ele é extremamente eficaz para você não ficar perdendo tempo. Por que para e vai fazer outra coisa? Porque pode existir algo que está além da tua capacidade de se concentrar naquela tarefa que está te impedindo de fazer isso. Eu vou te explicar, é a última coisa que a gente vai falar, mas você vai ver que a sexta coisa tem a ver com essa segunda, que é perceber que talvez não seja mesmo o momento para você se concentrar naquela tarefa em específico. Então, uma vez que você faz esse esforço de superar os 10 minutos, coloca essa regra dos 10 minutos, você vai ou descobrir que você vence essa barreira ou não perder muito tempo nas tarefas que estão te distraindo. Então, pô, não está dando para ler o livro agora, eu vou trabalhar. Não está dando para trabalhar agora, eu vou ler um livro. E você troca o estímulo. Bom, estou tentando ler um livro. Tentei 10 minutos, não consegui? Tá, eu vou para academia. Né? Então é um estímulo totalmente diferente. Tá, eu vou ouvir um podcast, que é um outro estímulo. Tá, eu vou preencher uma planilha, um outro estímulo. Então, você troca de estímulo e com isso você se coloca num próximo estado de início de foco. E talvez você consiga. E aí você de novo joga a regra dos 10 minutos. Aí você começa agora, não, 10 minutos tentando preencher esse relatório, montar essa planilha. 10 minutos fazendo academia. Né? Academia não existe essa concentração toda, só precisa ir para lá. Mas você entendeu a ideia, eu espero. Tá? Essa é a segunda coisa para fazer. O terceiro ponto é o que eu chamo de blocos de tempo. Tá? O que são blocos de tempo? O que acontece é que muitas vezes você demarca um horário para fazer uma tarefa. Não, eu vou ler das 9 às 9h30 da manhã. Aí eu vou fazer tal coisa das 5 às 5h15. Então você determina um horário exato para fazer uma tarefa. E você acaba não fazendo. Ou você faz uma lista de tarefas, pô, eu vou fazer minha lista de tarefas do dia, vou fazer minha lista de tarefas da semana. Você faz aquela listona de tarefas, e você percebe que o quê? Essa lista ou aumenta, vai aumentando indefinidamente, ou você vai sempre postergando. Você olha para a lista e deixa para amanhã, amanhã eu faço. E daí amanhã a lista está maior. Não, daí na manhã você olha de novo e deixa para amanhã. Daí no outro dia a lista está ainda maior. Então você, com aquela lista ou com aquele horário específico, procrastina, deixa para depois, posterga, não consegue fazer, fica lotado de coisas, não funciona. O que eu faço e o que eu recomendo que você faça a partir de hoje? Comece a separar blocos de tempo específicos para um tipo de atividade. Vou te dar o exemplo, você vai entender. Eu tenho um bloco de tempo específico para estudar. Então, 2 horas do meu dia são dedicadas para estudo. Que estudo? Olha, nessas 2 horas eu vou ler, eu vou escrever, eu vou assistir aula, eu vou ouvir alguma coisa. Então eu vou pegar vários estímulos diferentes. Eu leio por 20, 30 minutos, daí eu escrevo por 10, 15 minutos, daí eu assisto uma aula de meia hora. Então dentro desse bloco eu não estou com espaço delimitado para uma tarefinha específica. Eu tenho um bloco delimitado para um tipo de tarefa. Um outro bloco que eu tenho é um bloco que eu chamo bloco de reorganização. É um bloco de meia hora que eu coloco em vários espaços do meu dia, em que eu vou pegar o meu celular, responder as pessoas do meu WhatsApp, abrir o meu e-mail, responder os e-mails que eu preciso. Este é o bloco específico para pegar o celular, para abrir o e-mail, que são coisas que me distraem ao longo do dia. Se você deixar o teu celular indefinidamente do teu lado, você vai ver que você pega ele várias vezes e aí ele vai te atrapalhando, vai te distraindo. Então o que eu faço? Eu separo um momento específico do dia para isso. E aí eu sei, olha, eu vou aguentar até aquele momento. E daí naquele bloco de reorganização, onde eu estou respondendo as mensagens, aí eu passo 5 minutinhos ali olhando o Instagram, 3 minutos ali olhando o Twitter, e aí eu volto para as minhas coisas normais. Esse é o segundo bloco. Você pode criar um bloco, por exemplo, bloco do trabalho das planilhas. É bloco das planilhas. O que é? Quando eu era gestor de uma equipe de marketing, eu tinha um monte de planilha para ver. Então eu tinha lá um momento do dia, primeira coisa, chegava no trabalho, às 8 da manhã, das 8 às 8h30, das 8 às 9 horas, o que eu estava fazendo? Eu estava lá olhando as minhas planilhas. Eu estava lá mexendo nas minhas planilhas. Então,
eu tinha um bloco só para olhar as planilhas. Por quê? Porque eu não ficava toda hora tendo que voltar e olhava a planilha, e atualizava a planilha de novo, e mudava KPI e não sei o quê. Então, o bloco de tempo serve para quê? Para você direcionar o teu foco especificamente para um tipo de atividade. E aí, com isso, você evita a distração de ficar pensando em todos os outros tipos, ou de ficar preocupado com a tua lista de tarefas, ou com todo o resto que você tem para fazer, porque você sabe que tem blocos específicos para resolver cada coisa no teu dia. O quarto ponto que eu reservei aqui para essa aula é o do ambiente. Por mais óbvio que ele seja, já é comprovado que a desordem no ambiente causa uma desordem interior. Então, o teu ambiente bagunçado, ele bagunça a tua mente. A tua mente bagunçada significa você menos concentrado. Então, você precisa organizar o teu ambiente. Não vai dar para mostrar minha mesa aqui, mas ó, na minha frente tem 4 livros, que são livros que eu usei aqui para antes da aula. Aqui não tem nada. Aqui do lado eu tenho mais uma pilha de livros. Aqui atrás eu tenho outra pilha de livros. São só 2, na verdade, não vou nem pegar. Ali eu tenho meu porta-retrato. Aqui minha xícara de café. Aqui eu tenho uma lâmpada. Olha só, tem uma lâmpada aqui. E com isso a minha mesa está organizada. As pilhas de livros têm sentido, tá? Eles são livros que estão empilhados desse jeito por um motivo. Esses são livros de um tema, esses aqui são livros de outro. E com isso eu tenho uma mesa decentemente organizada para o que eu preciso fazer. Esses livros que estão aqui em cima da mesa são livros que eu consulto ao longo do meu dia. Mas eles não estão jogados de qualquer jeito. Então, a minha xícara de café tá aqui, ó. Ela fica aqui, toda bonitinha, certinho no lugar dela, o tempo todo. Então, o que é isso? É eu deixar o ambiente limpo, organizado, para que, olhando para ele, eu não sinta aquela bagunça me atrapalhando. Isso aqui, para algumas pessoas parece importar mais do que para outras, mas eu garanto que um ambiente organizado, no geral, para a grandíssima maioria, né, uma redundância enorme, a grandíssima maioria das pessoas faz total diferença na capacidade de se concentrar numa tarefa. É mais fácil que eu me concentre em um livro se eu não tenho um monte de coisa, e comida, e celular, e tela do computador com um monte de mensagem. Então é importante, imprescindível, que você organize tanto o teu ambiente físico quanto o que a gente pode chamar de ambiente digital. Ou seja, não deixa 500 abas abertas no teu Google Chrome. Quando você abrir o teu e-mail, organiza a tua caixa de entrada. Não deixa aquela caixa de entrada com 5.000 e-mails, tá? Sempre que você passa pela caixa de entrada, cara, resolve ela. Ó, eu vou olhar 20 e-mails. Então olha 20 e-mails e resolve os 20. Não olha os 20, resolve um, e daí depois você volta, olha os 20 de novo, resolve um, e depois você volta, olha tudo de novo, porque cada vez que você volta, você relê o e-mail que você já tinha lido anteriormente, porque você já nem lembra que você leu. Então você está tentando resolver de novo a mesma coisa que já deve ter sido resolvida. Então, organiza o teu ambiente digital. Tua área de trabalho, eu queria mostrar a minha aqui, ela tem um item. A minha área de trabalho tem um item. Por quê? Uma área de trabalho cheia quer dizer que tem um monte de coisa aberta. Essa monte de coisa aberta que fica aparecendo na tela está aberta na tua cabeça. Isso te atrapalha. Então, as coisas não estão de fato abertas no computador, mas tem muita coisa poluindo a tua visão. Então, limpa a tua área de trabalho. Organiza a pasta tua pasta de downloads. Como é que ela tá, a tua pasta de downloads? Às vezes ela tem 1 milhão de coisas. E aí você vai pegar um item lá na tua pasta de downloads e tem mais 200 outros. Aí logo você vê, olha, nossa, olha, isso aqui é interessante, já vai e abre o outro. O teu navegador, ou você agrupa as abas, e eu gosto de fazer isso no Google Chrome, você tem essa função, acho que tem em todo navegador deve ter essa função, você consegue agrupar várias abas em um tema só. Você escolhe o tema, você dá uma etiqueta. Então agrupa as abas de um trabalho, de uma coisa, num lugar só. Em vez de ter 40 coisas abertas, tem um só agora. Estão todas agrupadas dentro daquele. Fecha as que você não precisa usar. Ah, mas eu preciso lembrar delas. Pô, cara, anota num lugar. Deixa anotado no papelzinho, dobra ele. Não deixe isso atrapalhando a tua visão. Esse monte de coisas abertas, bagunçadas, atrapalha. Tanto dentro do computador, no teu celular, quanto na tua mesa, na tua sala de trabalho. Então você vê, ó, os livros estão organizadinhos, de um jeito decente aqui atrás. Por quê? Porque isso ajuda na minha capacidade de me concentrar, de focar. Ordem exterior
implica ordem interior e vice-versa. Então o quinto ponto e último dessa aula, que é o importante aqui, mais importante do que se a gente tivesse um sexto, esse ponto aqui é resolvido, é o seguinte: aproveite o momento da tua energia para fazer a coisa certa, relativa a isso. Vou te explicar melhor. Em momentos do dia você está mais sonolento, em outros momentos mais enérgico. E algumas atividades são melhor feitas quando você está mais calmo, outras são melhor feitas quando você está mais enérgico. Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu fui dar uma palestra. Na palestra lá eu dei palestra e sempre que eu dou uma palestra eu saio agitado. Pô, deu uma palestra, né? Pô, fiquei lá 1 hora falando. Saí dessa palestra, cheguei em casa extremamente agitado. Falei, cara, eu tinha que ler, eu tinha que estudar. Mas quer saber? Eu vou na academia. Eu vou aproveitar e vou na academia agora já. Por quê? Porque eu já vou aproveitar que eu tô com energia. Eu vou aproveitar que eu já tô agitado. Se eu fosse ler naquele estado, eu teria muita dificuldade em me concentrar na leitura. Porque eu tenho que acalmar a minha mente. Isso ia tomar tempo. Eu ia demorar. Nos primeiros 10, 15, 20 minutos eu não ia conseguir me concentrar no livro. Isso ia me deixar frustrado. E daí ia ser difícil. Então, eu fui na academia. Se eu tivesse sonolento, tô bem calmo, tô bem tranquilo, comi, almocei, bateu aquele soninho pós-almoço. Pior momento para ir na academia. Eu vou na academia, vou estar todo preguiçoso, fazendo exercício mal feito. Então, é um bom momento depois do almoço para eu tirar 10 minutos para refletir, para pensar nas coisas. Importante de você fazer também. O momento de silêncio no teu dia é um momento. Quanto mais você conseguir criar momentos de silêncio no teu dia, o que é um momento de silêncio? Um momento que eu fico quieto e mexo no celular? Obviamente não. Momento de silêncio é um momento em que você para e você se concentra por 10 minutos em silêncio em alguma coisa. Eu vou pensar numa ideia que eu tive. Eu vou pensar em algo que eu preciso fazer. Tô com uma ideia para o meu negócio. Eu vou pensar em como ela pode ser viável. Eu vou parar 10 minutos e pensar sobre a aula que eu tenho que dar. Eu tenho que dar uma aula de foco. Deixa eu pensar, o que eu poderia colocar nessa aula? Por 10 minutos. Você pode pensar numa frase, num verso de um poema que você leu. Por que desse momento de silêncio? Porque você vai se habituando ao momento em que você não está pegando uma distração. Vai se habituando ao tédio, vai se habituando a se concentrar numa coisa só, que é numa frase, numa ideia. Vai se habituando a não estar o tempo todo precisando de estímulo. Né? O que é o teu celular? O teu celular é estímulo. Você abre o teu Instagram, é estímulo, vídeo e foto e não sei o que, e legenda e tal. Estímulo. Abre o teu TikTok, estímulo. Abre o teu YouTube, estímulo. Então, o momento de silêncio vai te fazendo esse detox de estímulos. E esse detox de estímulo é importante para que você ganhe força de concentração e de foco no médio e longo prazo. Então tá aí, esse é um sexto ponto que acabou vindo na aula, ainda bem. Então veja, o quinto ponto é aproveite os momentos diferentes da tua energia. Cara, energia lá em cima faz atividades que precisam de energia lá em cima. Energia lá embaixo, atividade que precisa de energia lá embaixo. Leitura precisa de energia lá embaixo. Você não pode estar com sono, 10h30 da noite eu vou ler porque eu tô com sono. Aí você vai dormir mesmo. Você precisa estar calmo. É um momento de calma. Então por isso que ler no começo do dia funciona para muita gente. Eu acordo, tomo meu café, tô calmo ainda. O dia não começou, ainda não comecei a trabalhar, não começou a agitação do mundo do trabalho. Então dá para ler. Por isso que ajuda. De noite. Cara, de noite é bom de ler por quê? Porque o cara chegou, já foi na academia, já fez exercício, já ficou com a família. Não tá na hora do sono ainda. Pô, tô mais tranquilo, mais calmo, eu consigo ler. Então veja. Escolha o momento do dia para isso. Momentos de alta energia, atividade de alta energia. Momentos de baixa energia, atividade de baixa energia. E crie esses blocos de tempo de silêncio. Por quê? Porque você vive distraído, você vive sem capacidade de concentrar, de se concentrar, de focar nas coisas, porque você faz o oposto o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro se distraindo, o tempo inteiro mexendo no celular, o tempo inteiro com 200 abas abertas no computador, o tempo inteiro com muito estímulo para lá e para cá. Ou seja, você está se treinando a ser distraído. E como qualquer vício ou virtude ou hábito, quanto mais você faz, mais fácil fica de fazer. E mais difícil de fazer o oposto.
Então, quanto mais eu me distraio, mais fácil é de me distrair, mais difícil é de me concentrar, fazer o oposto. Então, comece a colocar esses momentos de 10 minutos de silêncio nos teus dias, ou você vai ter muita dificuldade de começar a se concentrar nas suas tarefas. E esta aula aqui, ela é só a pontinha do iceberg do que eu vou mostrar no meu aulão Memória, Foco e Concentração, que vai ser lançado no dia 20, com mais de 50% de desconto. Então, aqui embaixo desse vídeo, aqui em algum lugar aqui, vai ter um lugar, um botão, um link para você se entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, é um grupo silencioso, onde eu vou mandar a oferta especial da Black Friday, a oferta especial da Black Elton. Então eu tô de preto aqui, ó, Black Elton, entendeu? A oferta especial da Black Elton, com o lançamento do aulão Memória, Foco, Concentração, mais de 50% de desconto, e ainda teremos 2 combos inéditos de cursos, meus cursos que muitos aqui já conhecem, alguns já fizeram alguns deles. Nós vamos fazer 2 combos inéditos de cursos, um com mais de 60% de desconto e um com mais de 70% de desconto. Então vai ser uma oportunidade que nunca teve antes. Então entra no grupo VIP para você receber o link com a oferta, com desconto do lançamento do aulão, Memória, Foco, Concentração, e também dos combos que vamos ter na Black Elton, tá? Então não perca, o lançamento do aulão vai ter desconto por tempo limitado, então o desconto não é para sempre, os combos vão existir por tempo limitado, e a gente se vê nas nossas aulas dentro dos cursos, dentro do aulão, tá bom? Um grande abraço, espero que essa aula tenha te ajudado bastante, nos vemos lá, até mais!